Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Olá, você vem ou não? Ela o chamou ao telefone. Eu já lhe disse que não, respondeu ela, de forma brusca. Percebeu-se que o homem estava chateado. Por que ele estava chateado? Ele começou a chorar. Você ainda não percebeu que está tudo acabado entre nós? Não havia uma gota de compaixão na voz dele. E as dívidas, os créditos? Ela perguntou, porque percebeu que não conseguiria se virar sozinha. Esses são seus problemas, disse ele. Por que os meus? Ela não entendia. Eu já disse tudo, ela não queria dizer. Por favor, não desligue, ela lhe implorou. Não quero falar com você, ela acalmou. Se você falar, nunca mais verá seu filho, ela tentou manipulá-lo. Ha ha ha, você me fez rir, ele riu ao telefone. O que? Você também não se importa com isso? Era completamente incompreensível para a mulher como uma pessoa podia ser tão insensível. Repito pela milésima vez, não quero me comunicar com você nem com a criança. Se, quando ele crescer, quiser se comunicar comigo, então, por favor. Caso contrário, viva e seja feliz. Agora estava claro que o homem não se importava com nada. Nem a criança, nem o dinheiro, nem ela mesma o impediriam. Adeus, disse ele. Adeus, ele desligou. Sam e Ana se conheceram na Turquia. Ela estava se divorciando, seu marido não era o homem que ela queria, o homem com quem ela sonhava. Eles não tinham filhos, então o casal se divorciou rapidamente. Ana estava até feliz com isso, porque nos últimos anos nem tudo era assim. Ela queria muito se separar do homem, mas ele amava e não foi embora. Um dia, quando ela chegou em casa do trabalho, o marido estava sentado na cozinha. E quando ela foi até lá, ele não a olhou nos olhos. Somente quando ela perguntou o que havia de errado, ele lhe disse que estava se encontrando com outra pessoa e que tinha de ir embora. Naquele momento, os olhos de Ana estavam tristes, mas em seu coração havia alegria. Quando eles receberam o certificado de dissolução do casamento, ela foi imediatamente a uma agência de viagens e comprou uma viagem para a Turquia. Como é bom aqui! A moça saiu para a varanda pela manhã. Ela olhou para o mar e sabia que em poucos minutos estaria lá. Naquele dia, ela tomou um coquetel e se deitou na espreguiçadeira. Você poderia me ajudar? Ela ouviu a voz de um homem. Sim, ele levantou o chapéu que cobria seu rosto. Por favor, passe creme nas minhas costas, disse um homem moreno e bonito à sua frente. Não há mais ninguém que possa ajudá-la? Ela sorriu. Desculpe-me se o estou estressando tanto, ela deu de ombros e quis ir embora. Vamos lá, estou brincando, ela tirou o creme das mãos dele. Desculpe, ela deu as costas para ele. Uau, isso é muito músculo, ela o beijou. 4 treinos por semana, confessou o jovem. Meu nome é Ana, e o seu? Ela começou a falar com ele alegremente. Sam se virou para ela. Muito legal, a garota ficou surpresa. Normalmente, ela nunca começava a conversar primeiro, nunca se familiarizava com os homens. Mas aqui, ela não sabia por quê, começou a se relacionar. Obrigado, o jovem pegou o creme das mãos dela. De nada, ele sorriu novamente. Em seguida, sentou-se novamente na espreguiçadeira e cobriu o rosto com um chapéu. O sol estava brilhando, era muito agradável. Ana, desculpe, ele ouviu a mesma voz novamente, fazia apenas 15 minutos que eles não se falavam. Sim, ela tirou o chapéu do rosto. Gostaria de se refrescar? Ele olhou para seu copo, onde o coquetel já havia terminado. Obrigada, ela não diria não, percebeu quando o jovem começou a flertar com ela. A garota se virou de barriga para baixo e observou enquanto ele se dirigia ao bar. Ela observou enquanto o barman preparava os coquetéis e Sam se virou para ela. Não sei de qual você gosta, mas eu escolhi o meu, ele estendeu um copo. Este é bom, você não acha? Ela tomou um gole do líquido do tubo, sentiu o frescor na boca. Sim, ela desviou o olhar. Você está aqui sozinha?
Ana queria ter perguntado isso a ele há muito tempo, quando ele passou o creme nela, mas era muito tímida para fazer isso. Mas agora, como ele havia começado a prestar atenção nela, era necessário ter certeza. Sim, ele olhou para ela. E eu também estou sozinho, ele não quis dizer nada com isso. Naquele momento, a garota não estava pensando em relacionamentos, nem em homens, mas simplesmente em dar um tempo de tudo o que havia tido em sua vida passada. Por que não vamos sair pela cidade amanhã? Sugeriu Sam. Bem, se você me convidar, acho que vou aceitar. Ana não conseguia entender a si mesma, porque continuava sorrindo e desviando o olhar. Acho que é a natureza de uma mulher, disso a garota tinha certeza. É hora do almoço, vamos lá. Ana estendeu a mão para um novo conhecido. Vamos lá. Ela enfatizou a última sílaba, deixando claro que agora eles estavam se tratando pelo primeiro nome. Ótimo, ele entendeu a dica. Eu o chamei para almoçar e nem sequer especifiquei em qual hotel ele estava hospedado. E você acha que, por estarmos na mesma praia, estamos em hotéis diferentes? Ele riu. Às vezes vou um pouco para a esquerda, ao longo da costa, e a areia macia, a água é mais limpa. Ele mostrou a ela para onde estava indo. Sim, sim, todos os lugares são bons onde não estamos. Ele sorriu novamente. Na verdade, eles estavam de férias no mesmo hotel e, quando chegaram ao território, a maioria das pessoas já estava sentada nas mesas do restaurante. Na sombra, Sam sugeriu. Vamos, ela concordou. O rapaz e a moça caminharam até onde estavam os toldos. Eles se sentaram em uma mesa, deixaram suas coisas lá e depois foram pegar seus pratos e começaram a escolher o que queriam comer hoje. Há quanto tempo você está aqui? Desculpe, você está aqui há muito tempo? Ela se corrigiu. Segundo dia, disse ela. E eu estou aqui há praticamente uma semana, admitiu ele. Se não é segredo, por que você veio sozinho? Perguntou a garota. Agora ela não se importava, eles eram de cidades diferentes, em poucos dias ele iria embora daqui e eles não se viriam mais. Por que está fazendo essa pergunta? O jovem estava deprimido. Ana percebeu isso imediatamente. Apenas imaginando, ela se virou na direção do mar e ficou um pouco desconfortável. Há um mês eu tinha uma namorada, estávamos nos preparando para nos casar. Ela começou a lhe contar. Ana viu que ele havia colocado os instrumentos de lado. Se é difícil para você contar, não precisa contar, ela respondeu imediatamente. Não, acho que alguém precisa conversar. Ele olhou para ela. Ok, então estou ouvindo, ela concordou. Eu a pedi em casamento, comprei um anel, fomos para a casa dos meus pais, tudo estava como deveria estar. Não sei o que aconteceu, mas 2 semanas antes de nos casarmos, ela veio me ver e disse que não poderia se casar comigo. Suspirou, pegou um copo e bebeu um pouco de água. Por que você não a consultou? Ana já tinha ouvido histórias assim, mas eu não achava que uma moça pudesse se recusar a se casar dessa forma. Geralmente os rapazes o faziam. Eu pedi a ela, implorei para que explicasse, mas ela não só se recusou a se casar comigo, como também disse que nunca mais me veria. Bem, nada, as coisas vão melhorar. Ela colocou sua mão na dele. Sim, estou me sentindo um pouco melhor. Ele tirou a mão de debaixo do braço dela e a colocou em cima da sua. Não faça isso, ele afastou. Com seu gesto Ana só queria demonstrar apoio, mas o que ele queria dizer, ela não sabia. Tudo bem, chega de falar de mim. Ela pareceu voltar a si. Por que você está aqui sozinho? Estou comemorando meu divórcio, disse ele alegremente. Quer dizer que você e eu temos 2 histórias idênticas. Eu fui abandonado por uma garota, você se divorciou do seu marido, mas se eu sofro, você está feliz, não está? Concluiu ela. Você tem toda a razão. Ele pegou um copo que estava sobre a mesa. E embora houvesse água nele, a moça o ergueu como um brinde. Durante todo o dia que o casal passou junto, eles conversaram sobre tudo. Aparentemente, tanto Sam quanto Ana achavam que aqui, em outro país, ao lado de um homem que mora em uma cidade completamente diferente, eles poderiam falar sobre qualquer coisa. Bem, até mais tarde, ele a acompanhou até seu quarto hoje. Ok,
Ela entrou no quarto, agarrou a maçaneta da porta e olhou para ele com tanta intensidade que Sam se arrepiou. No dia seguinte, ele estava esperando por ela na recepção do hotel. Ana saiu do elevador, usando um vestido branco longo e o mesmo chapéu de abas grandes. Olá, Sam foi até ela, ele estava olhando para a garota e definitivamente gostava dela. Oi, eles se abraçaram um pouco. Você é muito bonita, ele disse a ela, e eles se dirigiram para a saída. Você me envergonha, confessou Ana. Sabe, eu amava muito minha namorada, ficamos juntos por muitos anos. Eu sonhava em pedi-la em casamento, e pedi. E quando ela me deixou, fiquei tão arrasado que pensei que nunca mais amaria alguém. Eu não conseguia nem olhar para as outras meninas, elas estavam caminhando juntas em direção ao ônibus. Sam estava falando, mas não me virei para ela. Por que está me contando isso agora? Ela adivinhou para si mesma o que o jovem queria lhe dizer. Ontem, na praia, eu não pude usar o creme, não me aproximei de você de propósito. Antes disso, não pensei nisso, mas quando meus ombros começaram a doer, percebi que não poderia ficar sem o creme. Ele pulou para outro assunto. Eles haviam chegado ao ônibus, agora parados ali. Eles se viraram, fossem casais ou homens. Bem, você pode imaginar como seria se eu tivesse um homem esfregando minhas costas, então fui até você, continuei com seu tema e, sem mais nem menos, ele se desculpou. Ok, já superei isso, sorriu Ana. Elas entraram no ônibus e sentaram-se uma ao lado da outra. Veja, ontem, quando você e eu estávamos andando e conversando, percebi que não perdi o interesse por garotas. Ela pegou a mão dele e começou a olhar sua manicure. Sam, não faça isso, Ana pediu e afastou a mão dela. Ok, se você não quer que eu faça isso, eu não farei. Ela colocou as mãos nos joelhos e começou a olhar para frente. Ana, por sua vez, olhava pela janela e se perguntava até que ponto um homem poderia ser confiável em um resort. Por um lado, ele é bonito, mas, por outro lado, provavelmente está fazendo tudo isso para seduzi-la, e nada mais. E a história de que a moça o deixou, talvez seja para que ele sinta pena dela. A garota balançou a cabeça e continuou ouvindo o guia. Eu gostei, disse Ana quando voltaram. Estava tudo bem, então, era óbvio que Sam não era a primeira vez neste país. Se você não queria ir, por que me convidou? Perguntou ela. Eu só queria passar um tempo com você. Ele chegou bem perto. Bem, eles chegaram ao elevador. Onde vamos nos encontrar hoje à noite? Perguntou ele. Vamos à praia? Sugeriu a garota. Tudo bem, ele concordou. Meia hora depois, ela estava pronta e esperando por ele no andar de baixo. Depois que ele desceu, eles foram para um lugar onde o tempo estava muito bom. No restante dos dias que antecederam sua partida, Sam ficou perto de Ana. Ele a elogiou, contou-lhe histórias. A garota gostou muito de tudo isso. Vou embora hoje à noite, Sam lhe disse. Que pena, foi muito bom conversar com você, disse Ana. Espero que não paremos de nos falar. Ele olhou para ela com olhos surpresos. É claro que não vamos parar. Você tem meu número de telefone, meu e-mail, escreva-me sempre que quiser. Hoje, durante todo o dia, eles não saíram do lado um do outro. Ana não conseguia dizer o que sentia pelo homem. Sim, ela gostava dele por fora, e lhe pareceu, durante esse tempo, que ele também era um bom homem. Mas aqui ela ainda não estava dando vazão aos seus sentimentos ou desejos porque temia que ele estivesse se divorciando dela. Quando o ônibus de Sam chegou, eles desceram juntos para o hotel, e agora Ana lhe deu seu primeiro abraço de verdade. Adeus, ela olhou nos olhos dele. Adeus, Sam hesitou no início, mas depois a puxou para perto e beijou seu rosto. Escreva, ela disse e acenou um adeus. Anne tinha mais alguns dias para descansar e então ela também estaria voltando para casa. A garota esperou que ele escrevesse, mas Sam ficou em silêncio. Assim, ela fez com que Anne soubesse que estava certa em suas suspeitas. 2 semanas depois do feriado, quando ela estava no trabalho, recebeu uma mensagem em seu telefone. Ela abriu a mensagem e viu que era ele. O jovem lhe desejou bom dia. Olá, ele escreveu para ela. Desculpe-me por ter demorado tanto para lhe escrever, mas não tive tempo, estava trabalhando em meus problemas, respondeu ele.
Sim, eu também tinha coisas para fazer. Ele teve que enviar uma mensagem para ela porque ela não queria dizer que estava esperando sua ligação. Podemos nos encontrar? Perguntou ela. Como você pode imaginar, havia uma distância de muitos quilômetros entre suas cidades. Nos fins de semana eu posso ir, ele ofereceu a ela a opção. Se lhe convier, venha, eu lhe mostrarei nossa cidade. Ela estava encantada por se comunicar com esse homem. Bem, anote o endereço, estarei lá no sábado de manhã, ela prometeu. Ana escreveu em uma mensagem de resposta tudo o que ele pediu. Então os jovens se despediram e o dia de trabalho continuou. Havia tempo suficiente antes do fim de semana para se prepararem. Ana limpou a casa, comprou um vestido novo, foi ao cabeleireiro e cortou o cabelo. Amiga, não estou te reconhecendo, você está apaixonada de novo? Nathalie olhou para ela. Sabe, eu não contei a ninguém, mas nas férias conheci um rapaz, o nome dele é Sam, aos sábados ele vem me visitar, eles se sentam à tarde na casa dele. Você não sabe como o resort de Sam acaba? Ela ficou surpresa com a amiga, porque Ana sabia. Ela sempre fora modesta e nunca dera motivos para pensar mal de si mesma. Eu também pensei assim no início, quando ele deu em cima de mim e me elogiou, mas agora ele virá e tudo ficará claro. Ana tinha certeza. Por que ele vem até você e não você até ele? Você não pensou nisso? Sua amiga estava controlando Ana. Escute, que diferença faz quem vai até quem, ali, nas férias era uma coisa, agora uma vida simples, logo ficará claro se ele é um bom homem ou não. Ana queria falar sobre outra coisa, mas a amiga levou o assunto para outra direção. Ok, é com você, você me conta depois. Nathalie riu. Depois disso, elas conversaram sobre muitas coisas, e a garota foi para casa. Era sexta-feira à noite, então Ana estava um pouco preocupada com a chegada de Sam amanhã. De manhã cedo, enquanto ela ainda estava dormindo, a campainha tocou. Ana abriu os olhos e tudo dentro dela estava tremendo de emoção. Ela foi até a porta, abriu-a e estava em um roupão simples. Com o cabelo despenteado e os olhos sem maquiagem, a garota abriu a porta. Atrás dela estava o homem que elas tinham visto pela última vez em outro país. Ela não o esperava, supus, porque ainda era cedo de manhã. Sam havia feito isso de propósito para passar mais tempo com a garota. Ele abriu mais a porta. Ela saiu para o corredor e eles se abraçaram. Enquanto Ana se arrumava, se limpava e fazia o café da manhã, ele a observava. Desculpe-me por não tê-lo recebido com pão e sal. Ela se virou para ele. Do que está falando? Tudo bem, ele não queria envergonhar a garota. Quando ela ficou pronta, eles fizeram as malas e saíram. Tão incomum, ela riu no pátio. O que você está fazendo? Ela não entendia o que havia de errado com a garota. São 10 horas da manhã, e você e eu fomos dar uma caminhada. Ela explicou o motivo de sua risada. E daí? Que diferença fazia a hora de sair para caminhar? Eles caminharam pela rua principal. Ana lhe contou o que havia aqui, pois era a primeira vez que Sam estava nessa cidade. Depois foram a uma pequena lanchonete, pois já era hora do almoço. Lá eles fizeram um lanche e depois foram para o museu. Sam achou que seria chato, mas acabou gostando. À tarde, foram para casa. No caminho, foram à loja, compraram mantimentos e vinho. Ana preparou um jantar leve e Sam abriu uma garrafa. A garota colocou o frango e as batatas no forno, disse que já voltava e foi ao banheiro. Ela ficou em frente ao espelho e se perguntou se ele passaria a noite lá em casa. Não era comum, porque o relacionamento deles ainda não era assim e ela tinha a mesma cama. Ana voltou à cozinha e viu que havia pratos sobre a mesa e vinho nas taças. Ele pegou uma taça da mesa e a ofereceu a ela. Ana tomou um gole e olhou para o jovem. Sam, isso provavelmente será indelicado, mas tenho que lhe perguntar, ela miava. Vá em frente, ele esperou. Você também vai ficar em minha casa esta noite? Naquele momento, ela corou. Ela olhou em volta da cozinha e ficou em silêncio, e eu nem sequer pensei nisso. Essa resposta fez a mente de Ana pensar ainda mais. Ela começou a pensar no fato de que ele não pensou nisso de propósito para que pudesse passar a noite com ela. É claro que não me importo, ele se sentou na cadeira de Ana, mas só tenho um lugar para dormir. Com essa declaração, ele deu a entender que eles definitivamente não dormiriam juntos. Se você me colocar no chão,
Posso dormir até aqui, ele apontou para os pés. Ok, vamos dar um jeito. Ana verificou que ele estava de fato hospedado na casa dela. O jantar correu bem, eles conversaram novamente, mas tudo se resumia a como eles haviam passado as férias na Turquia e como haviam passado o dia de hoje. Fale-me sobre você. Ela apoiou os cotovelos na mesa e descansou a cabeça nas mãos. Não há muito o que contar. Eu nasci em uma cidade pequena, saí de lá há muito tempo, aluguei um apartamento, trabalhei. Você sabe sobre a garota? Ela baixou os olhos. Por que você fala de tudo no passado? Ela não entendeu. Ana, o fato de eu gostar de você, você sabe disso, e não ter escrito para você nessas semanas, porque escrevi um pedido de demissão. Eu estava me matando de trabalhar. Não queria assustá-la. Mas mudei de apartamento, deixei meu emprego, vim para a sua cidade e acho que haverá um emprego e um lugar para mim aqui. Vou alugar, acredite em mim. Ele estava muito animado. Mas Ana estava olhando para ele com olhos arregalados. Onde estão suas coisas? Ele se aproximou dela sem nada. Na estação, no armário, a garota estava sem palavras, sentada em silêncio. Muito bem, ela finalmente respondeu. Não pense em nada, amanhã alugarei um apartamento e começarei a procurar um emprego. Ele pegou a mão dela. Não faça isso, como sempre. Ela afastou. Quando chegou a hora de ir para a cama, ela tirou do guarda-roupa o colchão de ar com o qual eles tinham ido para o lago durante o verão. Sam inflou e o deixou muito confortável no mesmo quarto em que a garota dormia. De manhã, eles olharam juntos os anúncios de apartamentos na cidade. Havia muitos deles. E algumas das opções estavam em um orçamento muito apertado. Você quer vir comigo? Perguntou Sam, quando eles já tinham feito os arranjos com outra locatária. Se você não se importar, estou disposta, sorriu a garota. Eles saíram, chegaram ao ponto de ônibus e embarcaram no ônibus, que partiu. Em poucos minutos estavam lá. O apartamento era de um cômodo só, com mobília. Tudo era aconchegante. Estou gostando, disse Sam. Eu também gosto, concordou Ana. Ela pagou 2 meses adiantado e sugeriu à moça que fosse até a estação de trem. Com certeza, as coisas estavam lá, 2 malas pequenas. Isso é tudo o que eu consegui acumular, ela riu, mostrando-as para Ana. Sim, imagino que se eu fosse para a sua cidade e decidisse levar minhas coisas comigo, teria que ir e voltar mais de uma vez. Ela também riu. Eles voltaram para o apartamento que Sam havia alugado para guardar suas coisas. Vamos sair para comer? Perguntou Sam. Por que não vamos à mesma cafeteria que fomos ontem? Sugeriu Ana. Foi lá que fomos. O dia transcorreu em um tom positivo. À noite, Sam foi para casa. Na segunda-feira, ele teria de ir trabalhar. Ana andava animada, pois sabia que agora, nesta cidade, ela não tinha apenas um amigo, mas também uma amiga. Nathalie, oi, ela ligou para a amiga. Oi, como vai a amiga? Ela perguntou logo de cara. Você gostaria de almoçar com ela hoje, sugeriu Ana. Sim, disse Nathalie, ela estava curiosa para saber quem era Sam. Quando se encontraram na hora do almoço e foram ao fast food mais próximo, Ana lhe contou tudo. Como eles passaram a primeira noite, como alugaram um apartamento para ele e que agora ele estava procurando um emprego. Nada, como ele era abrupto, disse Nathalie, perguntando-se como um homem podia decidir e mudar as coisas tão rapidamente. Não sei, se eu tivesse tido a chance, talvez eu tivesse mudado alguma coisa, disse Ana, pensativa. Oh, cara, você está completamente louca depois do divórcio, Nathalie torceu o dedo em sua têmpora. Bem, vamos ver o que acontece depois. Ana não queria nem se lembrar do divórcio. Mas você pelo menos gosta dela? Sua amiga sorriu. Tenho medo de admitir isso, respondeu Ana com sinceridade. Por quê? Nathalie não a entendeu. Ainda tenho a sensação de que ele quer me trair, confessou ela honestamente. Ah, então você estava pensando nisso, afinal de contas, sua amiga apontou o dedo para ela. É claro que elas riram juntas. Depois do almoço, Sam escreveu para dizer que havia ligado para 3 instituições e que teria sua primeira entrevista hoje. Desejo-lhe sorte, respondeu Ana.
Espero encontrá-lo hoje à noite, escreveu o jovem. Ana não se opôs, ela mesma teria se oferecido para encontrá-lo. Mas, como ele fez isso primeiro, ela aceitou. Ana não tinha mais nada em mente no momento, só conseguia pensar em Sam. Ele vinha todas as noites, trazia presentes, flores, dizia palavras bonitas. Depois de um mês, ela desistiu. Quando Sam a acompanhou até a porta da frente, ela sugeriu que ele fosse até lá. Ele já havia estado nesse apartamento mais de uma vez, então ela sabia tudo sobre ele. Eles foram para a cozinha, a garota foi até o fogão e colocou a chaleira no fogo. Naquele momento, Sam chegou por trás dela, colocou o braço em volta de sua cintura e beijou seu pescoço. "O que você está fazendo?" Ela se virou para ele. "Eu gosto muito de você", disse ele. "Eu também gosto de você", respondeu ela com sinceridade. "Vamos sair?" perguntou ele. Sim, embora ela fosse tímida, ela respondeu. Agora, todas as noites, seus encontros não eram apenas isso, mas como um encontro. Sam preparava várias surpresas. Se não houvesse dinheiro para presentes, ele inventava algo. A essa altura, ele não trabalhava em lugar nenhum, mas Ana não lhe dava atenção. Ela não se importava, estava apaixonada. "Ana, o que você está fazendo?" Nathalie olhou para ela. "Você não faz ideia de como ele é", disse ela à amiga. "Não faço ideia, ele é um sem-teto sem nada, ele não usa óculos cor-de-rosa nos olhos. Vai melhorar, ele encontrará um emprego, desde que tenhamos o suficiente", respondeu Ana. Depois de 2 meses, pelos quais Sam pagou, ele ofereceu à garota que não gastasse mais dinheiro em vão e que fossem morar juntos. "Embora seu apartamento seja pequeno, temos espaço suficiente", ele disse a ela. É claro que ela queria morar com ele há muito tempo. Sam havia mudado suas coisas para lá e agora eles eram praticamente uma família. O jovem tinha alguns empregos de meio período. Em algum lugar ele saía para descarregar algo, em algum lugar ele consertava algo para alguém. Ele não tinha ninguém na cidade, exceto Ana. Ele decidiu ser maduro e pedi-la em casamento. Durante 6 meses, Sam trabalhou onde quer que pudesse. Ele economizou seu dinheiro, não o gastou em lugar nenhum e comprou um anel. Ela chegou em casa naquela noite, viu a mesa posta e ficou surpresa. "Vamos dar algum tipo de festa hoje?" perguntou ao namorado. "Sim", ele disse. "De que tipo?" Ela colocou a bolsa no chão, tirou os sapatos e foi para a cozinha. "Ana, acho que está na hora", ela tirou um anel. "Sam", seus olhos se iluminaram de felicidade. "Eu amo você." Ela colocou o anel no dedo dele. "Eu amo você." Ela olhou para ele. Naquela noite, eles conversaram sobre o casamento que estava por vir. Sabe no que ela estava pensando? Ana olhou para seu escolhido. "Não", ele respondeu. "E não vamos gastar com um vestido, ou um restaurante, ou qualquer coisa, e vamos para o lugar onde o conhecemos. Vamos celebrar nossa união lá", disse a garota. "Essa é uma ótima ideia", disse Sam em voz alta, e em sua mente ele começou a pensar onde poderia conseguir o dinheiro. Mas Ana não o deixou pensar nisso, ela disse outra coisa. No dia seguinte, eles entraram com o pedido no cartório e depois foram fazer os comprovantes. Tudo foi feito rapidamente e, 2 semanas depois, eles tiveram um casamento normal. Agora tudo o que precisavam fazer era esperar alguns dias para voar para um país quente, para o mar calmo e a areia branca. "Você já sonhou em morar no exterior?" Sam perguntou a ela. "Eu não tinha pensado nisso", respondeu Ana após um silêncio. Eles se hospedaram no mesmo hotel em que ela havia passado protetor solar nas costas do namorado pela primeira vez. "Este quarto não é como aquele em que eu morava na época", ela entrou no espaçoso quarto destinado aos recém-casados. "Não compare, você estava sozinha naquela época, por que precisava de tanto espaço?" Ele a envolveu com o braço e a levou até a cama. Eram dias de sonho. Eles descansavam na praia, nadavam no mar, tudo era maravilhoso. Chegavam em casa frescos e bronzeados. "Sam, provavelmente ligarei para Nathalie e passarei a noite com ela", disse Ana ao marido quando voltaram. "Sim, claro, não me importo", ele respondeu e se deitou no sofá. Ana ligou para sua amiga e foi vê-la. "Como estão as coisas com seu Brutamontes?" perguntou a amiga.
Por que você o chama assim? Ele é muito legal, disse Ana. Ela sempre quis apresentá-lo ao seu marido e à sua amiga, mas não podia porque Nathalie não queria se dar bem com ele. Ficaram ali sentados até quase meia-noite e depois a garota foi para casa. Quando ela chegou, Sam já estava dormindo. Ela se deitou ao lado dele e adormeceu. Ela não estava com vontade de ir trabalhar, mas se levantou de manhã. Bem, todo mundo trabalha, Sam também saiu da cama. Nem todo mundo, ela piscou para ele. Ana, pare de me incomodar com isso, disse ele. Ele ficou ofendido quando a moça insinuou que ele não trabalhava. Eles tomaram o café da manhã e a moça foi trabalhar. Ela ganhava um bom salário, então, por enquanto, eles tinham o suficiente para tudo. Mas a vida familiar é muito diferente, muitas coisas precisavam ser compradas para casa, e Ana começou a perceber que sua renda não seria suficiente para tudo. Sam, você pelo menos tenta, ela abriu outro anúncio de emprego. Eu sei que, sem você, vou me virar sozinha. Ultimamente, tenho procurado opções de como ganhar dinheiro em casa. Não entendo, você pode conseguir um emprego e fazer isso por fora, ela o aconselhou. Ana, você trabalha, então trabalhe, e eu resolverei isso, ela não queria discutir. E enquanto você resolve isso, nossos empréstimos vão se acumular, serão tantos que será impossível pagá-los. Ela olhou para o mundo com outros olhos. Agora ela entendia o que Nathalie estava dizendo, mas não queria admitir. Elas estavam sentadas na cozinha, Sam tinha feito ovos mexidos e estava colocando-os nos pratos. Eca, Ana fez uma careta. O que você está fazendo? Ela se perguntou, porque realmente gostava daquele prato. Não está cheirando nada bem, a garota empurrou o prato para longe dela. Não sei, ela o aproximou e sentiu o cheiro. Provavelmente não tomarei café da manhã, disse ela, bebeu um copo de água e foi trabalhar. Não importava o quanto ela andasse, onde quer que fosse, parecia haver cheiros ruins por toda parte. A mulher no ônibus cheirava um bom perfume, mas para Ana era como se ela tivesse se besuntado com algo desagradável. O motorista passou cheirando a peixe. Ana tentou não pensar nisso, pois era muito desagradável. Quando ela finalmente desceu do ônibus, sentiu-se muito enjoada. Cassie, o que você está comendo? Ela entrou no escritório. Ana, o que há de errado com você? A mulher olhou para a tigela que continha pão e queijo. Não posso, estou cheirando mal em todo lugar hoje, disse ela, sentando-se à mesa. Havia um vaso de planta no fundo, mas ela o afastou porque o cheiro também estava vindo de lá. Querida, você deve estar grávida, disse-lhe a colega mais velha. Grávida de quê? Ana congelou, não conseguia nem pensar nisso porque havia passado muito pouco tempo. Eu lhe garanto que quando estava esperando meu primeiro filho não comi nada e perdi 2 quilos. A mulher sorriu e guardou o recipiente. À noite, Ana foi à farmácia e comprou um teste, mas ainda não havia dito nada a Sam. Logo de manhã, ela foi ao banheiro. Quando mais um sinal apareceu na tira de plástico, ela pressionou contra o peito. O apartamento estava fedendo loucamente de novo. A garota tentou respirar com o clima, foi até a cozinha e abriu a janela. Por favor, não cozinhe mais ovos, ela pediu ao marido. Tudo bem, ele se virou para ela, pensei que ontem fosse apenas um capricho seu. Não frite esses ovos novamente enquanto eu estiver esperando um bebê, ele colocou a prova na mesa. O que? O jovem reagiu da mesma forma que ela. Não contente, o sorriso desapareceu de seu rosto. Feliz, ele começou a limpar a mesa. Na verdade, Sam não havia planejado ter filhos tão cedo. Os planos eram muito diferentes, mas, do jeito que as coisas estavam, ele não poderia responder à garota de outra forma. Durante a gravidez, Ana havia entrado em licença maternidade 2 vezes, o que significava que ela estava de licença médica. Sam, por favor, arranje um emprego, talvez um temporário. Estou saindo de licença maternidade, do que vamos viver? Ela perguntou a ele. Estou procurando, respondeu ele. Ana cerrou os lábios, foi para a cozinha e percebeu que, se o marido estivesse procurando alguma coisa, já a teria encontrado há muito tempo. Diante desse cenário, eles começaram a discutir e ela se viu em tal estado. Quando, no trabalho, o gerente lhe ofereceu outro emprego de meio período, a moça não recusou.
Ela percebeu que agora, antes do nascimento, tinha que fazer tudo: comprar um berço, um carrinho de bebê, algumas coisas para a criança. Porque depois nada seria suficiente. Sam, por favor, lave a louça e o chão hoje, e carregue a máquina de lavar também, Ana pediu a ele quando saiu para o trabalho. Quando ela voltou à tarde, nada do que ela havia pedido tinha sido feito. Sam, eu lhe disse, ela olhou para ele. Ah, você sabe que eu estava tão ocupado que me esqueci disso, ele respondeu. O que? O que você estava fazendo? A garota não entendia, já era difícil andar com uma barriga tão grande. Bem, carregue a máquina você mesma, não é difícil, disse-lhe o marido. Ana foi lá e fez tudo sozinha. Nathalie, posso ir à sua casa? Ela ligou para a amiga um dia. Claro, por que você pergunta? Ela sempre ficava feliz em vê-la. Estarei lá em breve, disse Ana rapidamente e desligou o telefone. Então, minha amiga, quando o bebê vai nascer? Nathalie a encontrou na porta. 8 semanas, disse Ana, e elas foram para a cozinha e se sentaram à mesa. Nathalie serviu o chá e trouxe o bolo que havia comprado hoje depois do trabalho. Não posso continuar vivendo assim, estou cansada disso. Ele passa o dia todo deitado no sofá, sem fazer nada, reclamou a moça. Escute, você nem precisa me dizer isso, eu já avisei há muito tempo. Nathalie revirou os olhos, ela sabia que ia acabar assim. O que eu faço agora? O que eu faço? Ana olhou para sua barriga. Dê à luz e fuja desse idiota, Nathalie lhe disse. Mas Ana não podia fazer isso, estava nervosa pelo marido, mas o amava. Ela foi para o hospital para que não acontecesse nenhum acidente. Ela deu à luz um filho exatamente na data prevista. Ana ligou para o marido, mas, por algum motivo, ele não atendeu. Ela pensou que talvez Sam estivesse fazendo algo ou tivesse uma surpresa para ela. Então, ela lhe enviou uma mensagem. Mas depois de todo o tempo que ela passou no hospital antes de receber alta, Sam não apareceu. Uma amiga a encontrou para lhe dar alta. Onde está seu marido? Perguntou Ana ao sair do prédio. Eu gostaria de saber, a garota ficou triste. Elas entraram em um táxi e foram para casa. Merda, esticou a nova mamãe ao entrar no quarto onde deveria estar o berçário. O que você está fazendo? Nathalie gritou do corredor. Achei que ela estava se arrumando, comprando fraldas, preparando o berço. Ana quase chorou. Nathalie entrou no mesmo lugar onde sua amiga estava e viu que tudo ainda estava em caixas. Eu avisei você, disse a amiga mais uma vez. Onde está o bebê? Ana não entendeu. Você deve saber, Nathalie deu de ombros. A mulher discou novamente o número do marido, mas dessa vez o telefone do assinante estava fora de área. Ela olhou para as mensagens que ele havia lhe enviado, mas parecia que ele não as havia lido. Talvez algo tivesse acontecido com ele, ela sugeriu. O que poderia ter acontecido com ele? Ele provavelmente estava de férias em algum lugar com os amigos, Nathalie tinha certeza disso. Eles colocaram o bebê no carrinho de bebê, que estava no corredor, e começaram a arrumar o berço, a mesa e tudo mais. Sim, você tem um homem grande em casa, disse a amiga dela quando terminaram. Nada, não me diga, a garota alimentou Miguel. Os cônjuges continuavam sendo cônjuges, mas Sam nunca aparecia em casa. Ana quis jogar a cautela para o alto e, quando estava prestes a dar o marido como desaparecido, ele apareceu. Um homem feliz e bronzeado entrou no apartamento. Onde você esteve? Sua esposa correu até ele. Ana, não precisa ficar nervosa, eu vou lhe contar tudo, Sam falou calmamente. Eles foram para o quarto onde o filho estava dormindo. Sam se aproximou e olhou para ele. Não há nada de errado com ele? Perguntou ela. Calma, vou lhe contar tudo agora, disse ele, eu estava me candidatando a um emprego aqui e conheci um cara legal. E quem é esse cara? Ana se perguntou por quem ele havia trocado ela e seu filho. Seu nome é Mickey, e ele me contou muitas histórias sobre coisas que eu gostaria de fazer. O jovem voltou a construir castelos de areia. Bem, estou ansioso por essas histórias, Ana não aguentou. Naquela tarde, fui visitá-los, Mickey queria que eu conhecesse sua esposa Sarah.
E enquanto estávamos lá, aprendi muito, disse Sam com uma expressão inteligente no rosto. Depois dessas palavras, ele se levantou, foi até a cozinha, fez chá para ele e sua esposa e levou para o quarto. Você tem uma história vaga, ela não entendeu. Olhe, então, Sarah, ela trabalha como corretora de imóveis, vende, compra, tudo relacionado a imóveis, Sam acenou com as mãos. Bem, então, Ana olhou para ver se o bebê estava acordado. Me disseram que na Turquia você pode comprar casas baratas, ela parou de falar e olhou para a esposa dele. Não entendo, ela viu que ele estava esperando a aprovação dela ou algo assim, mas a garota não entendia realmente o que o marido estava dizendo. Vamos comprar um apartamento e alugá-lo? Ele se sentou com ela. O que foi? Você está louca? Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro na sala. Ana, mas estou lhe perguntando, estou lhe dizendo, é um negócio lucrativo. Alugaremos um apartamento lá, ganharemos uma renda e ficaremos em casa, sem fazer nada, disse ela em tom de súplica. Foi isso que Mickey e Sarah lhe ensinaram? Ela se perguntou. Eu lhe digo, é uma coisa, ele mesmo tinha certeza disso. Bem, eu não sei, onde vamos conseguir o dinheiro? Ela se virou e o olhou nos olhos. Vender o apartamento, a resposta saiu de sua boca como se fosse uma questão natural. Quero dizer, vamos vender o apartamento aqui e comprar um apartamento na Turquia e alugá-lo? É isso? Esclareceu ela. Sim, ele confirmou. Bem, onde vamos morar? Essa foi a pergunta. Vamos alugar, disse Sam. Não entendo sua lógica, ele viu que Michael estava acordado, foi até lá e o pegou no colo. Que lógica, é mais barato alugar aqui do que na Turquia, vai demorar um pouco, podemos comprar um apartamento, ele estava pronto para persuadi-la de qualquer maneira. A própria Ana não sabe como, mas concordou com essa aventura. Mickey e Sarah, que Sam considerava amigos íntimos, o ajudaram a vender o apartamento e a encontrar um lugar mais barato para alugar. Agora, marido, mulher e filho moravam em um pequeno apartamento de um cômodo nos arredores da cidade. Também com relação ao apartamento na Turquia, tudo foi resolvido rapidamente agora. Como Ana pensava, ela e Mickey eram os felizes proprietários do espaço de vida no exterior. Os inquilinos foram encontrados rapidamente e pagaram um bom valor. Mas como Ana não tinha renda, era apenas o suficiente para pagar as contas. Sam estava sempre ausente, não estava em casa durante o dia e, às vezes, não aparecia à noite. Ana sabia que precisava arrumar um emprego, mas como o bebê tinha apenas 1 ano de idade, ela não tinha dinheiro para isso. Onde você vai o tempo todo? Perguntou Ana ao marido. Você sabe, Mickey e Sarah estão conversando. Ele começou. Não me importo com o que seu Mickey e Sarah dizem, eu me importo com nossa família. Temos um bebê e não temos dinheiro para nada, olhe para ele, ele está usando coisas que não usa há muito tempo, ela apontou para Michael. Espere, querido, nem tudo é tão rápido, vai melhorar mais tarde, nós teremos tudo, ela prometeu. Finalmente, quando seu filho tinha 1 ano e meio de idade, ele pôde ir para o jardim de infância e ela pôde ir trabalhar. Agora, quando começou a receber um salário, o dinheiro era suficiente para tudo. Ana estava feliz com isso e colocou os óculos cor-de-rosa de volta em seus olhos. Ana, por que você é tão estúpida? Natalie costumava dizer a ela quando eram namorados. É que na época eu achava que estava errada, ela dizia. Como assim, você está trabalhando loucamente e ele está sentado em casa, sem fazer nada, e você está bem? Natalie não reconhecia a amiga como ela era há alguns anos e como estava agora, com Sam. Você vai ver, nós vamos nos sair bem, ela repetiu as palavras do marido. Natalie acenou com a mão para ele, embora não acreditasse nisso, mas ele não quis dissuadi-la. Eles raramente se viam agora, então não queriam estragar esses encontros, por isso, na maioria das vezes, Natalie permanecia em silêncio. Vamos tentar fazer uma hipoteca, Sam sugeriu em casa naquela tarde. Que hipoteca? Mais uma vez ele a surpreendeu com sua sugestão estúpida. Mas temos que morar em algum lugar, vamos comprar um apartamento, insistiu o marido. E Ana voltou à sua persuasão. E aqui eles já estavam sentados no banco, considerando as opções.
A moça pensou em tudo e, de acordo com seus cálculos, se você pagar a hipoteca, será quase o mesmo que alugar um apartamento. O apartamento foi comprado e agora a família se mudou para um apartamento quase próprio. Ana, venha, vamos dar uma festa hoje à noite, Natalia chamou. Não posso, tenho que trabalhar, respondeu ela. Ana havia recentemente conseguido outro emprego de meio período e agora chegava muito cedo ao trabalho e saía muito tarde. Seu pai levava a criança para a creche e a buscava. Ela estava cansada, mas não havia nada que pudesse fazer, pois queria pagar o empréstimo o mais rápido possível. Não posso mais ser mãe, Sam lhe disse um dia. O que você quer dizer com isso? Ela não o entendia. Eu fico com ele o dia todo, dou o café da manhã, faço o jantar, limpo o chão, e tudo isso é seu trabalho, disse ela. E qual é o seu trabalho? Ela não entendeu. Como assim, eu não trago dinheiro para casa? Ao contrário de você, eu fico em casa o dia todo, ele parecia orgulhoso por ter aqueles centavos entrando. Sam, eu não entendo você, eu faço tudo pela nossa família, trabalho, pago o empréstimo, mas você só reclama e não faz nada. Foi a primeira vez que eu disse isso a ele. Quando Michael tinha 3 anos de idade, Sam e Ana tiveram sua primeira briga. Estou cansada, você não entende? Ela gritou com o marido. O que eu ganho com isso? Aprenda a vencer bem e você não ficará cansada, ele disse a ela. Vá se fuder. Ela bateu a porta e saiu para a casa de Natalie. É claro que o filho estava com ela. Você já pensou em se divorciar dele? Disse sua amiga. Oh, Natalie, não comece ainda. Estou no limite, ela perguntou. Tudo bem, o problema é seu, ela concordou com a amiga. Depois de algumas horas, quando Ana se acalmou, ela e a garota voltaram para casa. Então, onde você estava? Onde ela estava? Procurando um novo namorado. Sam começou da porta. Por favor, eu não quero brigar, disse ela. Por favor, ela foi dormir no outro quarto. De manhã, Ana percebeu que teria de levar o filho sozinha, então rapidamente preparou o café da manhã, alimentou Michael, correu para o berçário e depois foi trabalhar. Os atrasos constantes tinham cobrado seu preço. Ana, vou tirar os 2 meios dias de folga que você tem tirado, porque vejo que você não é pontual, disse-lhe o chefe certa vez. Por favor, eu realmente preciso deles, ela implorou a ele. Não, vejo que você não está cumprindo o prometido, e os relatórios pioraram, assim como o trabalho, portanto, a partir de hoje você trabalhará com sua taxa única. Ele fez um gesto dizendo que estava livre e que ela poderia ir embora. Ela queria chorar, mas não queria fazer isso aqui. À noite, ela pegou Michael e eles foram direto para a casa de Natalie. Por que não em casa? Perguntou a garota. Eu não quero ir para lá, Ana estava dizendo a verdade. Gostaria de saber onde ele está, que ficaremos bem, que eu o amo tanto. Sua amiga riu dela. Pare com isso, ela ficou envergonhada ao ouvir, porque todos a avisaram, e ela se manteve firme. Sam ligou para ela várias vezes, mas ela não atendeu nem retornou as ligações. Quando ouviram uma batida na porta, olharam uma para a outra. Alguém veio buscá-la. Disse Natalie. Não atenda, ela pediu. Não posso, ele vai arrombar a porta. Natalie foi e abriu, e então levou um soco na cara. Você está louco? Ela gritou com ele. O que há de errado com você? Quem está escondendo aqui? Por que demorou tanto para abrir a porta? Os olhos de Samu estavam tão furiosos que você poderia se assustar só de olhar para eles. Michael chorou, Ana se levantou. Samu queria dizer algo a ele. É isso aí. Sam também bateu nela. Vamos nos divorciar, ela chorou, sentou-se em uma cadeira. Foi isso que eu vim lhe dizer, ela cerrou os punhos, a papada escorrendo pelo rosto. Ninguém disse nada a ninguém. O jovem simplesmente bateu a porta e saiu do apartamento. O que devo fazer agora? Ana olhou para sua amiga. O que você quer dizer com isso? Ela segurou a bochecha, que ainda estava queimando. O que devo fazer nessa situação? As amigas fizeram muitas perguntas umas às outras.
Ai de mim, divorcie-se dele e transe com ele, e nunca se lembre, agradeça a Michael por ter feito de você um cara legal. Ela acariciou a cabeça do garoto que estava à espreita no canto. Posso ficar com você esta noite? A mãe também se aproximou do filho. Claro que sim, fique. Que papo. De manhã, Ana levou Michael para o berçário e ela mesma ligou para o trabalho, pedindo licença. Ela queria esclarecer as coisas com seu marido. Sam, ela entrou no apartamento, mas ninguém a atendeu. A moça percorreu todos os cômodos, mas seu marido não estava em casa. Interessante, ela disse a si mesma, e discou o número dele, mas ninguém atendeu o telefone também. Então, ela reuniu todos os documentos, foi até a corte do magistrado e redigiu um pedido de divórcio. Para ser sincera, ela tinha a ideia de que Sam descobriria e voltaria, mas ele não voltou. Por fim, chegou pelo correio uma notificação de que eles estavam divorciados. Esse era o segundo divórcio deles, e ela não estava feliz com isso. À noite, quando Michael já estava dormindo, Ana sentou-se na cozinha e pensou em como viver sua vida além disso, onde Sam não sabe, não pode pagar pelo apartamento. E então ela pensou, eles têm um apartamento na Turquia, que compraram no casamento. E se você for pedir a divisão de bens, eles dividirão os pagamentos da hipoteca e o apartamento em outro país. No dia seguinte, com esses pensamentos, ela pediu ajuda a uma amiga para resolver o problema. Sabe, não sou boa nisso, Nathalie lhe disse imediatamente. Depois de ir a mais alguns lugares, ela decidiu procurar os documentos em casa. Ela tinha visto Sam fazendo fotocópias para enviar a algum lugar. O que era aquilo? Ela segurou a pasta de papéis em suas mãos e os leu. Ele não conseguia alcançá-la. O documento principal era uma escritura de doação em que a mãe de Sam lhe dava um apartamento na Turquia. Naquele momento, ela ligou novamente para Sam, que finalmente atendeu, mas apenas riu dela. Naquele momento, Ana percebeu que não conseguiria resolver nada com aquele homem. Nada comovia, nem mesmo uma criança, muito menos ela. Não estou entendendo. Ela começou a folhear o resto do livro. Descobriu-se que Sarah havia ajudado a executar um plano tão convincente. O apartamento foi originalmente registrado no nome da mãe do marido, e depois ela formalizou o presente para o filho. Que reviravolta, Nathalie riu quando Ana lhe contou tudo. Por que você está rindo? Não é engraçado, gritou Ana ao telefone. Não é engraçado para você, mas é para mim. Porque eu vi seu marido à primeira vista, ele é um canalha, disse a amiga ao lado dela. O que devo fazer agora? Ana se perguntou várias vezes. Nada, continue com sua vida, você vai se virar sozinha, foi o único conselho de Nathalie. Sim, a vida continuou. Às vezes, Ana pensava que, se não tivesse um filho, provavelmente faria algo contra si mesma. Agora elas estavam vivendo apenas de dívidas e não havia como fazer nada. Mamãe, está cansada? Michael às vezes se aproximava dela. Sonny, vou dormir um pouco e depois faço o jantar para você, ela dizia. Ana aceitava empregos de meio período sempre que podia. Ela lavava o chão, preenchia a papelada e, desde que se formou, além de trabalhar, agora também atendia clientes em casa. Mas ela ainda não tinha dinheiro para nada. Ele queria desistir de tudo e sair de férias. Uma vez, com Nathalie, eles se sentaram em um café, foi divertido. Ana havia deixado Michael com um vizinho, só para relaxar. Por que não dançamos? Sugeriu sua amiga. O que você está fazendo? Ana olhou em volta. Sim, alguém estava dançando, mas a maioria das pessoas estava sentada nas mesas. Vamos, pare de ser tímida. Ela puxou a amiga pela mão. Uma música rítmica começou a tocar e as meninas começaram a se movimentar no ritmo. Vocês são ótimas, elas ouviram do lado. Ao lado delas estavam os rapazes que tinham acabado de entrar. Vocês são legais também, Nathalie riu de volta. Depois de uma música, elas voltaram para a mesa, servindo em copos, rindo. Nesse momento, os homens muito jovens se aproximaram delas. Podemos nos sentar com vocês? Perguntaram. Vocês não têm espaço suficiente? Nathalie ficou surpresa. Não, só queremos conhecer moças tão divertidas, disseram os rapazes. Foi assim que Ana conheceu John. Naquela noite, ele a levou para casa em um táxi e a comunicação entre eles começou. Ele veio visitá-la e eles saíram.
Ana ficou surpresa, mas seu filho rapidamente aceitou o homem, o que ela não esperava, e em 6 meses John e Ana começaram a viver juntos. E como só então você decidiu vir até nós, disse Ana ao seu escolhido. Aparentemente, é o destino, respondeu ele. Bom destino, ela o abraçou na cozinha. Era mais fácil agora, porque John estava cuidando da metade das despesas, pois trabalhava em um táxi. No início, foi estressante para Ana, mas logo ela se acostumou. Ei, por que não pedimos um empréstimo para o carro? John disse a ela uma vez. Já temos tantas dívidas, ela se perguntou. Eu trabalho com o carro da empresa, então sai menos, e se eu tivesse meu próprio carro, sairia muitas vezes mais, disse ele sobre o componente financeiro. Bem, se esse é o único motivo, ela se perguntou. Quando eles olharam as opções, não era tão caro, então a garota concordou. Mas, como John não tinha um emprego oficial, ele não podia fazer um empréstimo, e Ana teve que formalizar a situação por conta própria. Mas ela não se arrependeu, porque o jovem nunca a traiu. Então, quando será o casamento? Perguntou Nathalie. Talvez não houvesse necessidade de um casamento? Ana duvidava que quisesse se casar depois de 2 divórcios. Bem, eu não sei, um homem normal, parece que, pela primeira vez, Nathalie não se opôs à escolha que sua amiga havia feito. Ele não a pede em casamento, e daí? Entendo, então você precisa de uma dica, respondeu ela com uma risada. A vida parecia estar melhorando. O rapaz estendeu a mão para o homem e também não o deixou sem atenção. Ana amava e era amada. À noite, quando iam para a cama, ela abraçava seu amado e pensava que seria sempre assim. As dívidas não iam a lugar algum, só aumentavam, mas John realmente, depois que comprou um carro, começou a contribuir mais com a família, estava feliz. Por isso, quando ele chegava atrasado ao trabalho ou fazia turnos dobrados, Ana nunca lhe dizia nada. Provavelmente vou sair de novo hoje à noite, disse John à noite. Ok, tenha um bom trabalho, Ana o beijou e saiu. Você confia nele? Nathalie perguntou uma vez. Claro, estamos juntos há quase 2 anos, eu sei tudo sobre ele sabe tudo sobre mim, respondeu Ana. Bem, eu não sei, o homem trabalha à noite, ele dirige sabe-se lá quem. Nathalie veio visitar sua amiga hoje. Por que você duvida dele? Ana, que estava de pé ao lado do fogão, virou-se para ela. Não sei, bonito e interessante, em seu carro, por que a outra não prestou atenção nele? Começou a enumerar a garota. Mas, se um homem ama, ele vai ficar com você e não vai trair, Ana tinha certeza disso. Nathalie amava sua amiga e não queria que ela tivesse nada de errado. Mas, depois dessa conversa, a própria Ana começou a suspeitar de algo. Talvez ela estivesse imaginando, mas começou a verificar o celular de John, bolsos que ela nunca havia verificado antes de lavar, e tudo mais. O que você sempre tenta encontrar aí dentro? Perguntou ela. Eu não sei, e se você tiver outro, ela brincou. Que outra? O homem ficou nervoso quando eles tiveram essa conversa. Ana percebeu, e suas suspeitas só aumentaram. De alguma forma, ele tinha ido trabalhar à tarde e ela decidiu segui-lo. É claro que ela não o seguiria. É claro que ela não o seguiria para onde quer que ele fosse. Mas quando ele saía e quando chegava, era interessante. A garota esperou até que chegasse a hora do fim de seu turno. Ela olhou pela janela para ver quando seu favorito chegaria. E ele chegou, os faróis estavam apagados, mas John não saiu do carro. Ana olhou pela janela e esperou que ele aparecesse, mas o homem não apareceu. Então, ela vestiu o casaco, calçou as botas e saiu para o quintal. Ana decidiu perguntar a ele por que não havia saído. Já na entrada, ocorreu-lhe que ele não queria incomodar a ela e ao filho, porque antes ele não sabia a que horas estava chegando, apenas anunciava a hora em que estava chegando. Ela saiu correndo pela entrada da garagem e, enquanto se dirigia ao carro, viu que seu homem não estava sozinho. Uma dor intensa surgiu em seu peito e sua cabeça estava toda embaralhada. Ela não conseguia acreditar que ele pudesse fazer isso. É assim que você se sente à noite? Ela abriu a porta. Ana, o que você está fazendo aqui? John estava no banco de trás com uma garota.
Sou eu quem está perguntando. O que você está fazendo aqui e com quem? Ela olhou com raiva para o casal. Ana, não faça barulho aqui, falaremos sobre isso em casa. Ela rapidamente ajustou suas roupas, saiu do carro. E o que devo começar com você? Eu já vi de tudo. Obrigada, Nathalie, foi ela quem me avisou, gritou a moça do outro lado do pátio. Sobre o que ela o avisou? Eu não a entendi. Sobre sua infidelidade, ela explicou. Vamos para casa, ele a pegou pela mão. E ela vai ficar sentada ali daquele jeito? Ana apontou para o carro com a cabeça. Eu a levarei para casa mais tarde, disse o homem. Não, ela sairá e chegará em casa sozinha. A garota estava tão brava que queria agarrá-la pelos cabelos e arrastá-la para o chão. Eles estavam parados no pátio quando John voltou para o carro, abriu a porta, ajudou a garota a sair, disse algo a ela e ela entrou. Eles entraram no apartamento em silêncio. Há algo que você queira me dizer, talvez desabafar, pensar em alguma coisa? Ela falou como se estivesse com medo de se sujar com aquele homem. Não vou explicar nada para você. Ela entrou na sala, pegou uma sacola esportiva e começou a jogar coisas dentro dela. É assim que nossa vida vai terminar? Ele ficou parado na porta, incapaz de acreditar que aquele era o fim e que estava realmente acontecendo. O que você queria que eu fizesse agora? O que você queria que eu fizesse? Ele não a olhou nos olhos. Sim, eu tinha uma opinião diferente sobre você. Ana chorou como nunca havia chorado antes. Nathalie, ela foi embora, ela ligou para a amiga dela pela manhã. Quem foi embora? Ela não entendeu. John, Ana chorou ao telefone. Como ela foi embora? Por que ela foi embora? Ela enchia de perguntas. Esta noite eu peguei com outra garota no carro, admitiu Ana, embora tenha sido muito desagradável. Jesus, amiga, já estou indo aí. Nathalie desligou o telefone. Ana estava chorando na cozinha quando Michael chegou e, mais uma vez, ela se abraçou e se solidarizou com a mãe, porque não queria que ele ficasse chateado. Você e eu vamos ficar bem, filho, disse ela e o abraçou. Ana vinha solicitando pensão alimentícia há algum tempo, mas seu ex-marido não lhe pagava praticamente nada e não lhe enviava nada. Ana não sabia o que fazer. Agora ela não conseguia se livrar da dívida sozinha. Então, ela começou a procurar trabalho, não apenas um trabalho de meio período, mas um trabalho sério para pagar todos os empréstimos. Ana não havia conhecido nenhum homem durante esse período e não queria conhecer nenhum. Olá, você precisa de trabalhadores? Ela ligou para uma das fábricas, que precisava de um trabalhador noturno. Como eles tinham que trabalhar nessas horas, o salário era decente. Agora, durante o dia, ela ia para seu emprego, à tarde trabalhava meio período e à noite ia para um terceiro emprego. Ela estava muito magra, exausta, mas não havia nada para fazer. Oh, Ana, você se meteu em uma confusão. Nathalie olhou para ela. Ela tinha acabado de conhecer um homem e agora estava feliz. Sim, mas você tem que sobreviver, suspirou Ana. Por que você deu o carro a ele? Ela não entendia. Naquela manhã, de fato, quando John arrumou suas coisas, ele saiu de casa, entrou no carro e foi embora. Só então Ana percebeu que ele havia feito um empréstimo e que o carro estava em seu nome. Mas o valor não era muito alto, então ela não ficou muito chateada. Ela pensou mais sobre a hipoteca, que não tinha fim. Agora, com um salário, ela tinha o suficiente para pagá-la, e o segundo salário era para seu filho. Michael, onde você esteve por tanto tempo? Sua mãe costumava dizer a ele quando estava na 7ª série. Como não havia mão masculina na família, e sua mãe estava sempre ausente, o garoto cresceu sozinho. Ele já era amigo das meninas e ia até lá sempre que queria. Ele também tinha amigos estranhos. Você percebe que está arruinando sua vida? Ele se sentava, nas horas em que Ana estava em casa, conversando com o garoto. Onde você estava antes, quando eu precisava de sua educação? Ele a repreendeu novamente. E novamente ela chorou, e novamente essas lágrimas eram de um homem, só que agora de um homem mais nativo. Em seu novo emprego, Ana conheceu Betty, que rapidamente ganhou sua confiança e elas se tornaram amigas. Por que você sente pena de seu ex-namorado? Betty lhe disse, ligue para ele e diga que ele lhe deve a criança.
Ele não o criou, ele não o viu. Por que você tem que fazer tudo sozinha? Era isso que eu costumava lhe dizer quando ele vinha me visitar. Faz tantos anos que não nos comunicamos com ele, como vou ligar para ele agora? Não sei nem o número do telefone dele, respondeu Ana. Tudo bem, procure nas redes sociais, encontre-o, escreva para ele, afinal, todos nós recebemos conselhos da própria Beth. Ah, Beth, você sabe como é difícil para mim dar esses passos, respondeu Ana. Nada, a vida vai fazer você dar qualquer passo, a nova conhecida tinha certeza. À noite, quando saiu, Ana primeiro tentou discar o número de telefone que tinha, mas o telefone estava bloqueado. Em seguida, sentou-se ao computador e começou a procurar o Samu nas mídias sociais. Quando o viu, não acreditou em seus olhos. Ele estava em um cenário de palmeiras, e era óbvio que não estava ali de férias. Ela levou muito tempo para criar coragem para escrever, mas o fez, porque eles têm um filho juntos. Oi, ex-marido, foi sua primeira mensagem. Cerca de 10 minutos depois, Sam respondeu. Achei que você tinha se esquecido de mim, respondeu ele. Preciso de sua ajuda, não queria nenhum preâmbulo, só isso. E o que você quer de mim? Que eu pague sua pensão, o que mais? Ele não entendeu. Posso ligar para você, me mande uma mensagem com seu número, ele pediu. Quando ele lhe enviou os números, ela percebeu que ele provavelmente morava na Turquia agora, porque o código do país era o mesmo. Alô, ela disse novamente quando ele pegou o telefone. Alô, ela esperou para ver o que ele diria. Sam, preciso de sua ajuda. Fiz muito ao longo dos anos para quitar todas as suas dívidas, disse Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que as dívidas são minhas? Como um homem honesto, eu deixei que você ficasse com o apartamento e até paguei metade dele por algum tempo, ele começou a explicar. Sim, você como um homem honesto, quando vendemos meu apartamento, comprou um lugar para você e escreveu tudo sobre sua mãe, ela não pôde deixar de cutucá-lo com isso. Muito bem, chega de reclamações, diga-me o que deseja. Ana sabia que, se ele não estivesse satisfeito, ela poderia desligar o telefone. Eu só preciso do dinheiro, disse ela por fim. E eu não vou dar a você, respondeu ele. Isso era de se esperar, disse Ana, e desligou o telefone. Ela não queria falar com o homem que a havia traído, abandonado e que agora estava fazendo a mesma coisa que fez na época. Nathalie, como você está? Ela ligou para uma velha amiga. Finalmente, eu não estava esperando sua ligação, disse ela. Você gostaria de sair de férias comigo? Perguntou Ana. Para onde? Perguntou Nathalie. Ana percebeu que não tinha dinheiro extra, mas não queria pensar nisso. Por que seu marido tinha tudo e ela não tinha nada? Por que não podia sair de férias? Talvez ela esperasse encontrá-lo lá, porque havia escolhido o resort onde Sam estava no momento. Mas ela não havia contado a Nathalie. Não sei, tenho que tirar férias do trabalho e os vouchers não são baratos, Nathalie começou a dizer. Você pode comprar em parcelas, disse Ana a ela. Ah, você compra tudo, depois no crédito e depois em prestações. Nathalie não gostou. 3 meses depois, as meninas já estavam tomando o sol turco à beira-mar, que Ana tanto amava. Está tudo indo bem? Perguntou a amiga, pois todos os dias Ana a levava para uma rua ou outra. Por que você pergunta? Ela não entendia. Porque, em vez de tomar banho de sol na praia, vamos a lugares estranhos. Você me leva a todos os tipos de bairros. Ela se levantou e cruzou os braços sobre o peito. Se eu lhe contar a verdade, você vai ficar com raiva de mim, disse Ana. Diga-me, Nathalie fez uma pausa, sem entender que verdade sua amiga poderia ter na Turquia. E então Ana lhe contou sobre Sam. Que ele estava aqui e que ela queria conhecê-lo. O que você é, estúpida, uma vez não foi suficiente para você, está fazendo uma segunda tentativa. Riu a amiga. Eu só quero olhar nos olhos dele, disse Ana. Isso é problema seu, Nathalie acenou com a mão e saiu em outra direção. Ana não ficou parada e a seguiu. Elas não foram a nenhum outro lugar e não estavam procurando por mais ninguém. Mas Sam e Ana se encontraram. E vamos à loja, dizem que os preços são muito mais baratos aqui. Nathalie não estava com vontade de ir ao mar de manhã,
porque estava chovendo. Bem, sua amiga concordou com ela. Elas foram para fora, estava chovendo muito, mas elas não se importaram, pois compraram guarda-chuvas na recepção. Está quente, Ana tirou a mão de debaixo do guarda-chuva. Com certeza está, riu sua amiga. Elas chegaram a um grande supermercado e seguiram em direções diferentes. Quem poderia imaginar como é isso, disse Ana para si mesma, que naquele momento estava olhando para um aparelho. Naturalmente, ela pensou que ninguém a entendia aqui. Um homem se aproximou dela e falava um bom inglês. Salva, e ela não terminou, quando olhou para cima, seu ex-marido estava parado na sua frente. Ana, como você está? Ele ficou agitado, era óbvio que ele não queria nem esperava esse encontro. Ela tentou falar de forma despreocupada para que ele não percebesse sua excitação. Ela também está aqui? Ele olhou entre as prateleiras. Sim, Ana também olhou para trás. Bem, como você pode ver, estou bem, esta é a minha loja, ok, vamos lá, escolha o que você precisa, e eu não tenho tempo. Ela deu a ele o mesmo em suas mãos, virou-se e saiu. Onde você está indo? Para conversar? Ela percebeu que seu encontro era inútil. Ana, por que está gritando? Um amigo veio correndo. Acabei de esbarrar nele. Ela olhou na direção em que o homem tinha acabado de ir. Pare com isso e se acalme. Nathalie não entendia o que essa mulher queria. Por que as coisas são tão injustas na vida? Ela não entendia. Vamos lá, Nathalie queria tirá-la dali rapidamente, pois percebeu que agora ela poderia ficar histérica. Depois de um tempo, quando estavam de volta ao hotel, não falaram sobre mais nada. Elas não viram Sam novamente, embora Ana tenha visitado a loja mais algumas vezes. No último dia de férias, Nathalie não deixou a amiga ir a lugar algum. Temos que ir, quando estaremos aqui novamente? Disse ela. Sim, eu concordo, disse ela. Os amigos estavam voltando para casa, para sua terra natal. Obrigada por seu apoio, agradeceu Ana. Sem problemas, Nathalie lhe deu um beijo no rosto e a abraçou com força. Em casa, Ana encontrou a casa em completa desordem. Ela notou que seu filho havia trazido convidados novamente. Michael estava deitado na cama do quarto. Quando sua mãe se debruçou sobre ele, sentiu um forte odor de álcool. O que aconteceu? Gritou ela. Mamãe, não grite, a cabeça, sem ela, se divide, o menino gemeu. Michael, por quanto tempo isso pode continuar? Eu não sou de ferro. Ela não conseguia entender por que o filho cresceu assim. Ninguém em sua família abusava. Sim, ela não estava em casa com frequência e o menino era deixado sozinho. Mas nas horas e dias em que estavam juntos, ela fazia de tudo por ele, porque ele era assim. Por mais que precisasse, ela se levantou e foi ao banheiro, as lágrimas se formando nos olhos da mulher novamente. Ela entendeu que esse comportamento não levaria a nada de bom. Por que você é tão rude comigo? Gritou ela para ele através da porta. Me deixe em paz, era a palavra favorita do homem naquele momento. Ana continuou a trabalhar, mas as dívidas nunca acabavam. Muitas vezes, a mulher chorava sozinha na cozinha, pois não entendia por que sua vida tinha se tornado assim. Estava tudo bem, mas como havia chegado a esse ponto? Você precisa conhecer um homem, Beth a advertia no trabalho. Oh, você sabe que eles não são bons, Ana admitiu. Michael precisa se controlar ou as coisas vão piorar, ela deu a entender. E o que você acha? Que agora vai aparecer um homem para ouvi-lo? Não ouvir, mas pelo menos haverá alguém para perguntar ou consultar, levantou-se a amiga. Ana não queria falar sobre isso. Ela estava cansada de qualquer forma, mas não havia ninguém com quem se compadecer. Michael se formou no ensino médio, sua mãe achou que ele entraria agora, se estabeleceria, mas ela estava errada. Por que você não se inscreve em nenhum lugar? Ela perguntou a ele. Não quero, ele respondeu com uma risadinha. Assim como seu pai, ele era um vagabundo, disse sua mãe pela primeira vez. Sim, mas veja como ele vive agora, e como nós vivemos, ele virou o monitor para ela. O que foi? Como você o encontrou? Ela percebeu que o filho estava procurando por Sam de propósito. Não importa como eu o encontrei,
mas o fato de ele ter me enviado uma mensagem de texto já é ofensivo. Ela apontou o dedo. Ana leu o que o ex-marido havia escrito. Depois que o filho o cumprimentou e disse que queria se comunicar, o pai respondeu que ele não era seu filho e que não iria se comunicar. Sim, esse é o estilo dele. A mulher sorriu, sentindo-se mal pelo filho. Depois disso, foi como se Michael estivesse possuído por um demônio. Ele saía dia e noite, levava estranhos para casa. Não importava o que sua mãe fizesse ou dissesse, ele não parava. Alô, ele recebeu uma ligação de um número que não reconheceu. Boa noite, ele olhou para o relógio pendurado na parede, já era quase meia-noite. Seu filho sofreu um acidente, você tem que vir, disse o homem. O coração de Ana bateu mais rápido, ela estava muito preocupada. A mulher pegou o casaco, colocou-o sobre o roupão, depois as botas, a bolsa e saiu correndo para a rua. O que? Para onde? Os pensamentos em sua cabeça estavam confusos. Ela imaginou imagens horríveis relacionadas ao acidente. Tenho um filho aqui, ela despenteou os cabelos ao se aproximar da janela do policial de plantão. Entre, ele o marcou no registro. Ela entrou correndo no escritório. Ana não sabia o que queria ver ali, mas havia um homem sentado atrás da escrivaninha. Ele me ligou por causa do meu filho, e se sentou em uma cadeira. A mulher estava tão nervosa que estava prestes a desmaiar. Sim, ela começou a examinar os papéis na mesa. Ele está vivo? Essa era a pergunta que ela tinha medo de fazer. Sim, ele não levantou a cabeça da escrivaninha. Graças a Deus, ele exalou. Não era uma questão de saber se ele estava vivo ou morto. Finalmente, o triturador de órgãos retirou e colocou diante dela a folha certa. Ana olhou para as pequenas linhas inclinadas, tudo embaçado em seus olhos, ela não conseguia ler nada. O que é isso? Ela olhou confusa para o homem de uniforme. Uma confissão, respondeu ela calmamente. Diga-me normalmente, por que está falando em enigmas? A mulher implorou. Os meninos estavam fazendo coisas erradas, de carro eles decidiram transportar algo proibido para outra área, ela levantou uma sobrancelha. O que? Ela ouviu o policial dizer. Drogas, disse o homem em voz baixa. Não entendo, o que o acidente e as drogas têm a ver com isso? Foi uma centena de perguntas para Ana. Eles as esconderam nos pneus, não queriam ser pegos. Mas quando saíram do posto de gasolina, algo deu errado e, no cruzamento, colidiram com outro carro. O impacto não foi forte, mas o carro foi jogado na vala e capotou. Os policiais chegaram imediatamente ao local, encontraram tudo e o homem atrás da mesa estava quieto como uma jiboia. E então, Michael disse que era tudo dele? A mãe não acreditou. Sim, como você pode ver, a confissão à sua frente, ele bateu com a caneta na folha. Isso não pode ser, ele gritou. Como você pode ver, pode sim, o homem juntou as mãos. Agora Ana estava esperando o julgamento, precisava contratar um advogado para seu filho, mas não tinha dinheiro. Ela pediu emprestado novamente para conseguir o que queria. Ela contratou o advogado. Ele defendeu a criança com zelo. E, em vez de uma grande sentença, ele conseguiu a sentença mínima. Obrigada, disse Ana ao homem depois. Não sei, é inútil, ele sairá agora e voltará aos seus velhos hábitos. O advogado tinha certeza. Vou tentar não fazer isso, as lágrimas vieram aos meus olhos. Ana, acabei de descobrir, Nathalie veio vê-la. Estou tão envergonhada, elas entraram na cozinha. Como um cara tão legal podia ser assim, eu não entendia. Está me julgando? Ana olhou para ela. Por que você faria isso? Elas se sentaram para tomar chá. Quando Michael foi levado embora, Ana ficou sozinha. Quando não estava trabalhando, ela se sentava no sofá, abria seu álbum e chorava. Por que eu tinha que fazer tudo isso? Ela se perguntava. Mas ele não podia relaxar, tinha que pagar suas dívidas. Michael escreveu cartas assegurando à mãe que nunca mais faria isso, agradecendo-a por tudo. Ana as lia, sorria e acreditava em seu filho. O tempo passou, o jovem foi libertado. Ele havia emagrecido, estava curvado, não se parecia em nada com seu antigo eu. Olá, sua mãe o cumprimentou. Olá, ele abraçou. Eles voltaram para casa e a mesa já estava posta.
A mãe estava esperando pelo filho e sabia que ele iria querer algo delicioso. Aonde você está indo? A mulher ficou surpresa quando chegaram em casa. O filho tinha comido, trocado de roupa e estava prestes a sair. Tenho negócios a fazer, ele se virou para ela. Que negócios? Você acabou de chegar, ela não conseguia entender. Não pergunte, ela abriu a porta e saiu. Você não acha estranho? Nathalie disse a ela quando ela a chamou. Não sei o que pensar, Ana estava chateada. Talvez o advogado esteja certo, disse a amiga com cuidado para não ofender. Se isso acontecer, não vou ajudá-la em nada, gritou a mulher. Você poderia? Nathalie não tinha certeza. Eu não sei, tenho tantos créditos, dívidas, mas ninguém pensa nisso, todo mundo está em cima de mim, disse ela entre soluços. Você quer que eu vá embora? Perguntou Nathalie. Não sei, e era verdade, porque ela queria ficar sozinha, mas precisava de algum apoio. As amigas se despediram e Ana foi para a cozinha, pois seu estado era tal que ela se sentia como se estivesse indo para a forca. Seu filho só retornou pela manhã. No dia seguinte, a mulher foi trabalhar. Ela pensou que voltaria e que Michael estaria no apartamento, mas à tarde ele não estava lá. Ana ligou para ele, pois não sabia de quem ele era amigo agora. Ele voltou uma semana depois. Michael, onde você estava? Eu queria comunicar seu desaparecimento, ela o abraçou no corredor. Mãe, entendo que esteja preocupada, mas eu já cresci há muito tempo, ele a afastou e foi para o quarto. Ana se acalmou, sentou-se ao computador e decidiu se distrair. Quando foi até a caixa de correio, viu uma carta que não estava escrita em inglês. Veja o que recebi hoje, ela mostrou para sua amiga no dia seguinte. É um golpe, agora todo mundo recebe uma, Nathalie disse a ela. O que ela diz? Ana estava curiosa. Vamos lá, você recebeu a herança, disse a amiga e sorriu. Talvez, realmente, eu pudesse usar o dinheiro, era óbvio que Ana era a única que estava caindo nos truques dos vigaristas. Meu Deus, você é tão velha que ainda acredita em contos de fadas, Nathalie não escondeu que estava surpresa com a ingenuidade da amiga. Um mês depois, ela recebeu outra carta, que Ana mostrou a Betty. Responda-a, ela aconselhou. Nathalie disse que não podia fazer isso, Ana olhou para o papel, embora não o entendesse. Ninguém lhe bateria na cabeça por escrever, Betty era o oposto de Nathalie. Tudo bem, a mulher assentiu, guardando a carta no bolso. Naquela tarde, ela ficou olhando para o monitor por um longo tempo, mas nunca decidiu escrever nada. Quando Michael ficou fora de casa por cerca de um mês, sua mãe percebeu que ele estava com problemas novamente, porque ele continuava ligando e pedindo dinheiro. Assim como ela pensou, depois de algum tempo o cara estava novamente sob custódia. Era um caso diferente do anterior, então talvez ele não conseguisse se safar. Nathalie, me dê o número de um advogado, ela pediu novamente à amiga. Ela hesitou agora, mas depois ditou os números. Sua amiga Ana a chamou de volta quando ela falou com o homem. Como? Ela podia ouvir a indignação ou a surpresa na voz de Ana. Você sabe quanto ele cobra por seus serviços? Ela estava mais surpresa do que chocada. E daí, se você não quer ir para a cadeia, você paga. O que mais ela poderia dizer? Ok, obrigada, ela desligou o telefone, meu amigo. Agora a mulher estava sentada na cozinha e pensava onde poderia conseguir tanto dinheiro. Outro empréstimo que ela não pode pagar, que outras opções existem? Betty, venha até mim, ela discou seu número. Bem, ela sempre ficava feliz em ser convidada. Pensei em aceitar, disse Ana ao abrir a porta. Eu não entendi, Betty não tinha pensado em nada quando chegou ao apartamento, então agora ela estava revirando os olhos. Bem, a carta, lembre-se, em inglês, Ana a lembrou. Ah, você quer dizer isso, fazia tanto tempo que eu não a recebia, que ela seguiu a amiga até a sala. Juntas, elas se sentaram à mesa e começaram a dar uma olhada no que havia no correio. Descobriu-se que a carta havia chegado novamente. Olha, se eles são golpistas, geralmente escrevem a mesma coisa para você, disse Betty. Ela abriu a janela de resposta e escreveu que estava disposta a entrar em contato. Depois disso, ela recebeu imediatamente o próximo e-mail, que continha um número de contato.
Vamos ligar, disse a amiga com confiança. E como vou me comunicar, já que não conheço idiomas? Eles entendem onde escrevem. Betty pegou o telefone e discou o número ela mesma. Ela começou com uma saudação. Eles falaram em inglês, mas com um sotaque muito forte. Betty colocou o telefone no alto-falante. O homem disse que o ex-marido de Anna, Sam, havia morrido em um acidente. Ele havia escrito um testamento no qual dava tudo a ela, mas somente depois que sua última vontade fosse cumprida. Isso não pode ser. A mulher abriu bem os olhos. Por que não pode ser? Você mesma me disse que está tudo bem lá. Sua amiga estava tão surpresa quanto Anna. Então, você acha que devemos ir? Ela estava perplexa. Definitivamente, sim, Betty assentiu. Bem, mesmo que o divórcio me impeça de relaxar à beira-mar, ela disse. Agora Anna não precisava nem fazer um empréstimo e parcelar. Betty concordou em emprestar dinheiro para a amiga. Obrigada, a mulher ficou grata a ela. Olá, amiga, Natalie se aproximou dela alguns dias depois de todos esses acontecimentos. Você não tem ideia do que aconteceu. Anna se encontrou com ela e imediatamente a levou para a cozinha para contar tudo. Ingênua de sua parte, mas se você quer descansar, então por que não ir? Ela não sabia o que dizer, porque estava tudo pronto. Bem, conte-me, e como eles se divorciaram de mim? Ela se sentou em frente à amiga e olhou em seus olhos. Não sei, não pergunte. Natalie percebeu que sua amiga era teimosa e que, independentemente do que quisesse fazer, não podia ser persuadida. Não importava o que acontecesse, Anna se sentia magoada pelo fato de sua amiga tratá-la dessa forma. Em poucos dias, ela teria que fazer as malas para voar para o país que um dia lhe trouxera felicidade. Anna não levou muitas coisas com ela, pois ficaria apenas por alguns dias, portanto não precisava delas. A primeira coisa que ela fez depois de fazer o check-in foi ir ao endereço indicado. Lá, ela foi recebida e acolhida e levada ao escritório. A senhora fala inglês? Perguntou-lhe imediatamente o homem sentado atrás do balcão. Ele era um homem mais velho, vestindo um bom terno, e olhou para Anna com olhos gentis. Não, ela não enganaria ninguém. Tudo bem, faremos um acordo algum dia. Ele distorceu suas palavras. Ana esperou, enquanto ele tirava algumas pastas e as colocava sobre a mesa. Como eu lhe disse, o marido dela morreu em um acidente. Esse homem foi muito atencioso, pois fez tudo o que podia para trazê-la aqui enquanto ele ainda estava vivo. Seus órgãos foram doados, mas o resto é outra história, e ele finalmente terminou de colocar todas as pastas sobre a mesa. Ana olhou para ele e não conseguia acreditar que o homem estava falando sobre Sam agora, atencioso, ordenado, não parecia estar funcionando. Qual é a história? Ela não entendeu muito. Seu marido não lhe deixou tão pouco, mas você só terá tudo depois de levar os restos mortais dele para sua terra natal e enterrá-los onde ele nasceu, disse o homem. Agora que eles estavam usando um tradutor eletrônico, aquilo fazia mais sentido. O que resta? Ela olhou para ele. Sam também manteve seu olhar nela. Se isso é tudo, eu concordo, ela pensou. Seu ex-marido era um homem confuso, e ainda é. Agora você e eu assinaremos os papéis e você poderá realizar o desejo do marido dela. Ela caminhou até a cadeira ao lado da garota. Ela assinou vários papéis diferentes. Depois, pegou o endereço onde deveria pegar tudo o que precisava para se mudar, despediu-se e foi embora. Hoje ele não queria ir a nenhum outro lugar, simplesmente foi para a praia, onde decidiu pensar sobre o que como. Imaginou que pegaria uma urna com as cinzas e a levaria com ela, como havia visto em muitos filmes. No dia seguinte, Anna foi até o endereço, era um prédio grande, como um banco ou um hospital, ela não tinha certeza. Vamos entrar. Quando a mulher mostrou os documentos, a especialista guiou. Eles caminharam por um longo corredor, depois entraram em uma pequena sala onde um jovem abriu uma caixa com uma sacola dentro. Onde está a urna? Anna olhou para ele. Como ele não entendeu, acenou com as mãos na frente do rosto. Ela esperou até que tudo estivesse embalado, assinou alguns papéis e foi para o hotel. Lá, a mulher não encontrou mais nada para fazer a não ser colocar tudo na mala. Ela estava em um guarda-roupa, por isso Anna tinha muito medo de ficar naquele quarto. Ela ainda tinha mais 2 dias para ficar aqui.
Boa viagem. Enquanto eram escoltados até o ônibus, a mulher cheirou a mala para ver se tinha algum cheiro, mas estava tudo bem. Ela estava no posto de controle de segurança quando um dos funcionários da alfândega se aproximou dela. Ele disse algo, mas ela não entendeu, apenas percebeu que ele estava chamando para algum lugar. Boa tarde. Ela foi conduzida a uma pequena sala onde estava sentado um homem, inglês ou não, que Ana não entendeu. Ainda bem que ele falava o idioma dela. Por que vocês me trouxeram aqui? Perguntou ela. Encontramos algo estranho em sua mala. Ele fez sinal para que ela colocasse sobre a mesa. Ana estava com medo do que eles pensariam dela quando vissem o que ela estava carregando. A mala estava aberta e os funcionários da alfândega ficaram olhando para ela, incapazes de descobrir o que era. Quando passaram o raio-x, ficou claro que dentro havia alguns vestidos, material de higiene pessoal e algo grande e opaco. São os ossos do meu ex-marido, admitiu a mulher, que não queria que eles abrissem o pacote. O que é isso? O homem olhou para ela. Aqui, ele lhes entregou todos os documentos. Depois de lê-los, eles levaram a mulher para outro escritório, onde também examinaram os papéis, e depois para o terceiro, onde emitiram um certificado especial para ela. Você recebeu uma multa porque não contou a ninguém, explicou Jacob, e eles se conheceram durante o tempo em que ficaram por lá. Bem, ela tomou tudo o que ele lhe serviu. Você tem que pagar por isso, ele aconselhou. Obrigada por tudo. Ela ficou muito grata por ele falar inglês e estar ajudando-a. De nada, Ana fez tudo o que o homem lhe disse para fazer. Depois disso, ele pediu que ela trocasse os números de telefone e ela voou de volta para casa, nos Estados Unidos. Betty, vamos lá, ela ligou para o homem que a convenceu a fazer tudo isso. Você poderia esperar algumas horas? Ela lhe pediu, pois precisava terminar seu trabalho. É claro que, antes de Betty chegar, Ana foi à estação de trem e comprou 2 passagens para ela e uma amiga para ir até onde Sam morava. Depois, quando encontrou sua amiga, concordou em ajudá-la também. É uma história e tanto, disse a mulher quando ouviu a história. Não acredito que eu mesma fiz isso, riu Ana. Elas dirigiram até o lugar certo, mas tiveram que andar um pouco mais. Depois, encontraram o túmulo da mãe de Samu e tiveram que enterrá-lo lá. As moças não cavaram uma cova profunda, apenas desenterraram o pacote e pronto. Se não for tudo uma farsa, e eu não tiver trazido algo proibido para os Estados Unidos, que eles levarão para cá, deixe o dinheiro vir, eu erguerei um monumento, disse Ana, olhando para a sepultura. Vamos embora agora, estava escurecendo lá fora, eu não queria ficar no cemitério. Ok, não venha até nós, Sam, e disse o resto da mulher para si mesma. Agora ela estava em casa novamente e entrou em contato com o tabelião, mas ele não atendeu. O telefone tocou, Ana se levantou e o pegou, era uma mensagem de Jacob. Oi, carregador de ossos, ela escreveu com uma carinha engraçada no final. E eu que pensei que você não escreveria para mim, ela ficou feliz com a mensagem. Meu contrato termina em alguns meses, estou indo para os Estados Unidos, ele escreveu o endereço, de modo que ele estava sugerindo um encontro, pensou Ana. Ótimo, e uma piscadela sorridente dele no final. Ela estava feliz que o homem estivesse se comunicando com ela, provavelmente ela gostava dele tanto quanto ele gostava dela. Ainda não havia nenhuma palavra do tabelião, mas Jacob estava escrevendo sem parar. Ana releu cada mensagem várias vezes, ela já estava apaixonada pelo homem, mesmo que eles não tivessem se falado pessoalmente. Volto amanhã, ela mandou uma mensagem 2 meses depois. A essa altura, Ana não estava mais esperando por dinheiro, ela havia feito um empréstimo para pagar sua dívida com Betty e pagar seu advogado. Esperando, eles já haviam conversado sobre ela recebê-lo em casa com o borscht de que Jacob tanto sentia falta. Outro Alfonso? Natalie riu enquanto conversavam ao telefone. Por que você diria isso de um homem que não conhece? Ana se sentiu magoada novamente, como das outras vezes. Ela o tinha visto, pensou que ele não seria como os outros. Nunca me enganei, sua amiga riu ao telefone. E você sabe, deixe Alfonso agora, comigo, e não o deixe levar nada com ele perceberá isso e irá embora, concordou Ana. Ela já estava tão cansada da solidão que concordou em se encontrar com qualquer pessoa. Então, por que você ligou?
Nathalie se lembrou de que estavam falando sobre o novo namorado de Ana. Eu queria que você conhecesse um Alfonso, disse Ana com ironia. Tudo bem, você o conhecerá hoje, passaremos algum tempo juntos e depois você o apresentará. Nathalie não tinha tempo hoje. Tudo bem, ela ficou no fogão e misturou a sopa de beterraba. Quando se aproximava a hora do jantar, bateram a porta, seu coração bateu com entusiasmo em algum lugar da garganta e ele foi abrir a porta. Olá, contrabandista, Jacob entrou com flores nas mãos. Ela pegou as flores dele e foi colocá-las em um vaso. Fazia muito tempo que ninguém lhe dava nada, muito menos buquês de flores. O homem foi direto para a cozinha, onde os aromas eram tão fortes que ele não conseguiu resistir. Servindo, e ele pegou um prato em sua mão. É claro que ele até gritou o quanto queria provar o borscht caseiro. Aqui, ele colocou o prato na frente dele. Obrigada por não se recusar, ela começou a comer. É tudo tão estranho, acabei de chegar e já estou aqui, sentada à mesa e comendo. Ela também se sentou. Ana, não posso falar ou vou morder minha língua, eu estava me divertindo. Tenho mais bolo, ela o colocou na mesa. Quando o homem se fartou, propôs à mulher que saíssem para uma caminhada. Eles passearam pela cidade, comprando vitrines. Ana contou a ele sua vida e ele a dela. Ele se lembrou de que uma vez havia feito a mesma coisa com Sam. Só que da última vez ele tinha tido medo de pensar onde dormiria, e hoje ele queria. Vou ficar em um hotel perto de sua casa, é como se eu tivesse lido sua mente. O quê? Pensei que você fosse ficar na minha casa, disse ela com decepção. Eu teria gostado, mas não sabia como você reagiria, ela riu. Tudo bem, você não tem mais 15 anos, aqui Sam nunca pensou em como seria para ela. Depois desse pensamento, ela percebeu que estava constantemente comparando Jacob e Sam. Bem, isso é tudo por enquanto, veremos mais tarde. Ela pegou a mão dele, a sensação era boa. Amanhã eu o apresentarei ao meu amigo, disse ela, e parecia que ela o levaria para vê-lo. Bem, ele concordou com ela em tudo. Eles voltaram para a casa dele. Você tem um filho? Ele perguntou do quarto enquanto ela fazia chá na cozinha. Sim, Ana se assustou, porque ela não havia lhe contado sobre ele, nem queria contar ainda. Ela entrou no quarto e viu Jacob folheando um álbum de fotos que ela não havia guardado. Onde ela está agora? Ele perguntou. Não quero falar sobre isso ainda, ela desviou o olhar. Se não quiser, não falaremos. Jacob pegou sua xícara de chá. Como haviam combinado, no dia seguinte foram ao restaurante, onde Nathalie os aguardava. Assim que viu o homem, ela mostrou a classe ao amigo para que ele não a visse. Esta é Nathalie e este é Jacob, Ana os apresentou quando se aproximaram da mesa. Foi um prazer, disse a mulher com sinceridade. De qualquer forma, eles estavam sentados, só faltava perguntar. O que foi que o conquistou, meu amigo? Nathalie quis saber. Trabalho na alfândega há 20 anos, mas essa é a primeira vez que vejo cadáveres, ou melhor, ossos, sendo transportados em uma mala. Ela falou como se estivesse contando um segredo. É mesmo? Ele olhou para Ana, que corou. Acredite em mim, eu vi com meus próprios olhos, ele continuou sussurrando. E o que aconteceu depois? Nathalie estava curiosa. E Ana estava tensa naquele momento, porque o dinheiro não estava vindo para ela. Talvez fosse verdade. Sam estava tramando algo, a bolsa havia sido drogada e ela havia contrabandeado tudo. Mas como ela poderia admitir isso para Jacob? Tudo bem, ela evitou responder. Ok, voltaremos a esse assunto, prometeu a amiga. Eles se divertiram muito. Quando Jacob e Ana chegaram em casa, a mulher viu uma mensagem de Nathalie. Essa é uma ótima escolha, amiga, escreveu ela. Ana sorriu, satisfeita por não ter sido a única a se encantar com o homem. Você gostaria de passar a noite aqui? Ela perguntou a ele naquela noite. Não me importo, ele colocou o braço em volta dela e a puxou para si. Tão rápido que ela não se importou com o beijo. Eu realmente gosto de você, disse ele em seu rosto. E eu gosto de você. Ela esperou que seus lábios se tocassem. E Jacob finalmente o fez. Ela se sentiu como se estivesse em um formigueiro, e as formiguinhas agora estavam se espalhando pelo seu corpo. Você é minha,
disse ele, levantando-a em seus braços e deitando-a na cama. Não me importo, ela sorriu. E que assim seja, se você está traindo e não está falando sério, você vai se divertir muito, na companhia do melhor homem. Café. Ana ouviu isso pela manhã, o que a acordou. Sim, ela ficou agradavelmente surpresa. Ninguém nunca havia lhe trazido café na cama antes. Querida, ele colocou uma xícara e um pires com um pãozinho na frente dela. De onde vieram os pães? Ela não entendia. Eles os vendem no primeiro andar da sua casa, eu notei ontem, Jacob estava usando a mesma cueca, Ana admirou. E quanto a você? Ela olhou para o prato. Ele se deitou ao lado dela e beijou seu ombro. Deve ser verdade, ela mordeu o pão macio e ainda quente. Não poderia ser mais verdade, ele a beijou novamente. Jacob, preciso lhe contar uma coisa, ela se virou para ele. Você é casado? Havia tanta tristeza em seus olhos. Não, tenho um filho em julgamento, murmurou ela. Um advogado? Perguntou o homem imediatamente. Sim, fiz um empréstimo para contratar um, mas receio que logo terei de pagar novamente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não se preocupe com isso, disse Jacob a ela. Ele se recostou no travesseiro, pensando em algo. Ana temia ter assustado o homem com aquelas palavras. Depois de tomar café e comer um pão, a mulher foi lavar o rosto e, ao passar pelo computador, viu que havia vários e-mails não lidos. Ela se sentou e, quando abriu o segundo, não acreditou em seus olhos. O tabelião respondeu, e o conteúdo dizia que o dinheiro devido a ele havia sido transferido para uma conta bancária. Quando ela olhou a quantia, seus olhos se arregalaram. Aqui está, a hipoteca e a pensão alimentícia também, murmurou a mulher sob sua respiração. O que você está dizendo? Jacob gritou da sala. Nada, ela baixou a janela para que ele não pudesse vê-la. Ela queria se vestir e correr para o banco agora mesmo, mas fingiu que não estava com pressa. Vou trabalhar, ela beijou Jacob, e ele saiu com ela. Ele tinha que pegar suas coisas no hotel. Adeus, ele se despediu dela. Ana ligou para dizer que chegaria tarde, mas já estava na porta do banco. De fato, ela tinha uma quantia impressionante de dinheiro em sua conta. Ela não fez nenhum saque e foi trabalhar. Beth, oi, ela ligou para a amiga. Então você não veio? Eles têm falado sobre isso ultimamente. Eles vieram, você pode imaginar, agora eu tenho o suficiente para o advogado e todas as outras dívidas. Foi Jacob que me trouxe felicidade, disse Ana em voz alta. Ele veio? Beth ficou surpresa. Isso eu ainda não sei. Imagine, Ana não poderia estar feliz. À noite, uma recepção calorosa e o mesmo jantar a aguardavam em casa. Ana pensou se deveria ou não contar a Jacob sobre sua herança. Mas ela decidiu não contar a Jacob sobre sua herança. Michael foi condenado e, mais uma vez, o advogado fez o que pôde, então não lhe deram muito tempo. Você acha que vai ser assim? Ana perguntou ao seu homem favorito. Quando ele sair, tentarei falar com ele. Jacob estava determinado. Quando você vai trabalhar? Ela temia essa pergunta, pois sabia que Jacob tinha um contrato com ela novamente. Vou embora em um mês, ele a abraçou. Estarei esperando por você, ela o beijou. Claro que sim, porque uma esposa deve esperar por seu marido. Ela tirou um anel do bolso. Você é o melhor, ela pegou a mão dele. Você acha que Michael vai se importar se nos casarmos sem ele? Acho que não, ela estava feliz. Pela primeira vez em sua vida ela não precisava correr para lugar nenhum, ganhar nada, dar nada, se preocupar com ninguém. Agora ela tinha alguém para fazer tudo isso por ela. Nathalie, eu vou me casar. Gritou ela ao telefone. Parabéns, pela primeira vez, respondeu sua amiga sem zombar. Você não faz ideia de como estou feliz. Ana viu Jacob entrar na sala e foi até ele. Eles foram ao cartório para se casar antes do voo do homem e escreveram o pedido. Prometeram que se casariam em uma semana. Nathalie, seu marido e Beth, aqui estavam todos os amigos que compareceram à cerimônia da feliz união. Com amargura, eles gritaram no restaurante, embora houvesse outras pessoas aqui. Mas Jacob e Ana não se importavam com eles.